Eu me chamo Rada Naspitz, sou professora atualmente de Fusion Dance Rockstyle, que é uma vertente que está dentro aí do nosso Tribal Fusion contemporâneo, que tem todo aí ainda uma discussão sobre essa questão de nome. E, então, eu trabalho com a cultura rock and roll, né? Nesse meu trabalho, nessa minha metodologia. Né? Então, o tema da nossa palestra é quando o rock and roll é dark. E eu queria, assim, antes de falar, de começar de fato com o assunto, lembrar uma coisa muito importante. A gente deve entender que quando a gente quer trabalhar com rock ou com dark, né, ambas são culturas. Né? A gente está trabalhando com culturas, né? Com cenas, com nichos, com tribos. Então, precisa haver um conhecimento dessas cenas e desses nichos. E, se a pessoa não faz parte dessa cena ou desse nicho, né, o mínimo que se tem que fazer é pesquisar sobre, né, porque são culturas. A gente não pode mexer, resolver fusionar alguma coisa e não tá, e ali não está. Por exemplo, vou fazer fusão rock e entro com um samba, né? Que eu já vi coisas assim quase acontecendo aí na cena da dança, umas coisas absurdas. Vou fazer fusão rock e nego entra dançando cigano. E a gente vê essas coisas absurdas. Então tem que ter um estudo, tem que ter um respeito. Rock and roll não é qualquer coisa, dark fusion não é qualquer coisa. São linhas da dança, são estilos de dança que a gente tem pesquisa e trabalho com essas duas culturas. A cultura dark e a cultura rock, né, elas praticamente sempre andaram juntas. Né? A cena dark ela começou na Inglaterra em meados dos anos 70, né? No final que a gente chama de era pós-punk. Esses são os dados que a gente tem. A cultura dark, gótica, né? Ela começou, na verdade, né, além de a gente ter o teatro, ter a parte de literatura, né? Ela começou como uma manifestação até jovem contra aquele sistema vigente, né, na época. Então, assim, começou como uma contracultura. O dark arts, a cultura dark, ela começou como uma contracultura. E, na verdade, o que, de fato, levou adiante, o que fazia esses jovens se reunir dentro em volta desses propósitos, dessa cena, era a música. A música, ela é um dos principais responsáveis de agregar essas manifestações. Na Inglaterra, ela começou com o chamado Batcave, né, que era um pub onde começou a se reunir esses jovens. E o que tocava ali? Era rock and roll. Então, o rock and roll ele está muito junto da cultura dark, da cultura gótica, desde cedo. Aquilo que eu sempre falo para você, nem todo rock é dark, nem todo rock é gótico, mas geralmente tem muito rock and roll que se comunica com essa cena também. Tem maneira de vestimenta, de visual, né? Então, assim, como eu falei aqui, a cultura dark, eu vou ler alguns itens importantes que eu separei para vocês para não esquecer. A cultura dark surgiu no Reino Unido na década de 70. Ela vem com a raiz do pós-punk. Né? O que era a cena pós-punk nessa época? A cena pós-punk, ela pegava muito temas de existencialismo, de decadência, de obscuridade, de contracultura,
né? Ela tinha já essa coisa do protesto, né, da contracultura, que é a mesma base, se a gente for parar para pensar do Dark, né? Então, eles sempre andaram ali junto. E aqui, ó, quais são as bandas assim que a gente conheceu naquela época que começou o pós-punk, né? Sex Pistols, The Clash, Ramones, eles já são até um pouco mais dos anos 80, tá? O pós-punk, ele começa nos anos 70, é mais final dos anos 70. Tem literaturas que falam que é anos 70, ou final dos anos 70, mas eles entram na década de 80, onde de fato começou a surgir o que se chama de dark metal, rock gothic metal, foi mais nos anos 80, na verdade, que começou a ter esses nomezinhos, né? Então, aí, como eu falei aqui, na Inglaterra tinha um clube noturno, que é o Batcave, que consolidou a cena pós-punk. Foi ali que começou os jovens a se reunir com essa pegada mais dark, com aquele visual, né? Que o punk e o dark também, você vê os spikes, as jaquetas de couro, o preto, né? O preto sempre foi usado como uma forma de luto ao sistema, né? Por isso que se começou a usar preto nessas linhas mais dark, mais metal, então, justamente por isso, né? Aí tem aqui uma coisa que eu botei aqui que eu não posso expressar. As bandas de rock foi o principal veículo de divulgação no que se refere à cena dark gótica, né? Então, começou a cena dark gótica a ficar mais conhecido graças ao rock and roll, graças a essas bandas. Depois, né, nos anos 80, surgiram outras linhas, né, com outros estilos que não são só o rock and roll, que podem ser ditos como músicas dark, como músicas góticas, né? Então, assim, um dos motivos que é importante dentro do Dark Fusion, que é a dança que aqui a gente está falando, né? Quando é que o rock and roll ele vai fazer parte de uma performance mais da Dark Fusion, é justamente quando ele tem essas temáticas, quando o tema é muito da temática mesmo, muito da temática do tipo de canção, dos estilos dessas bandas mais soturnas, mais góticas. A gente tem uma característica também dentro do rock and roll mais dark, é uma ênfase maior do contrabaixo, muito mais do que a guitarra, né? Muitos fazem uso de teclados, né? Harpas, tem aí uma inclusão maior de outros tipos de instrumentos, sem ser aquela base, guitarra elétrica, bateria, aquela quartetinho que a gente conhece dentro da cena rock and roll. Então, também tem esse tipo de coisa que acontece, né? Aqui eu vou ler para vocês, porque senão eu não guardo tudo, né? Ó, é através da música que ocorre a identificação com a personalidade alternativa, obscura e do rock. Então, a música, ela sempre ajudou na ênfase desses nichos, dessas tribos, dessas cenas, dessas contraculturas, que eu não gosto nem de chamar de contracultura, porque da minha cultura, né? Rock para minha cultura. Quem trabalha com dark arts vê o dark como uma cultura também. Eu não gosto de... Mas em relação ao sistema, é uma contracultura, né? Ó, o valor mais significativo é entre o que se ouve e o que se sente. Por isso, o expressionismo, o teatral, o visceral está associado ao rock dark e, com isso, também ao dark fusion. Então, tem essa coisa do sentir, aquela coisa, né, que é visceral, né, que corre nas veias, o melancólico, é muito expressionismo, então faz parte. Aí uma coisa interessante, assim, eu botei aqui, ó, o rock se
metamorfeia. O lado dark do rock surgiu na década de 50, pós-guerra, com temas mórbidos. Foi, na verdade, na década de 50, com o início do blues, que começou a ter uma pegada mais soturna. Um dos principais influentes, né, que eu não consigo falar o nome dele aqui, é o bluseiro negro Jay Havins, né, que ele é considerado o primeiro gótico, na verdade, né, que ele fez aquela música I Put Spell on You, né, vou fazer um feitiço para você. Essa foi considerada a primeira música gótica da época. Foi com esse bluseiro. Que a gente também sabe que a base do rock and roll está no blues. Né? A Gilmara está falando aí para tomar nota, esse nome, está tudo isso naquele textinho, tem escrito, tá? A historiezinha quando o Dark é rock. Então, essa música foi considerada o embrião gótico da época, dos anos 50, né? Foi regravado. Aí depois ele foi regravado por grandes artistas da cena dark gótica, tipo de Amanda Gallas, Nick Cave, Marilyn Manson e vários outros começaram a gravar essa música. Né? Eu vou até botar elas aqui, ó. Eu vou botar essa música com a de Amanda. Vocês vão conhecer. Quer ver? Deixa eu ver se vai tocar. Ué. É um blusão! I put a spell on you. Tá vendo como é que ela é carregada? Essa é de Amanda Gallas, é uma das artistas de referência da cena dark. Então, isso foi nos anos 50. A gente tem aí a história dizendo que a cena dark gótica começou ali no final do pós-punk, nas décadas de 70, né? Mas você vê que já tinha. Outra banda também que, de fato, começou a pisar no dark muito antes do termo dark estar sendo usado foi os Stones, com Paint in Black, né? Com a outra música Sympathy for the Devil também. O Rolling Stone tem várias outras que também depois foram regravadas por outras bandas já da cena considerada cena dark, né? Cena gótica. Vamos botar os Stones para vocês ver essas músicas aí com a influência importante. Ó. Eu vou botar ela regravada com Tiamat, que é uma banda que também já é da cena mais pesada do Dark, tá? Olha a batida, como é que ela é mais... É quase um boom, ó. Vamos uma outra aqui. Ó, essa aqui. Essa aqui eu
Então, essas bandas, antes mesmo de a gente conhecer como bandas góticas, dark, né, já começaram. Né? Então, é aquilo que a gente tem pela história. O rock sempre foi acompanhado a cena dark gótica, nunca teve separado. Né? Essa que é a verdade. Eu, quando comecei a fazer essa fusão aqui no Brasil, o caminho que eu encontrei dentro da dança chamada Dark Fusion foi justamente por isso. Porque eu já dançava, já trabalhava com rock and roll, e o Dark Fusion me dava esse acesso, né? Porque era um estilo que eu poderia dançar esse tipo de coisa, essas bandas, esse tipo de música. Então, na verdade, eu comecei dentro do Dark Fusion. Depois, né, como eu gosto de um rock de um modo geral, né, eu gosto de um prog, eu gosto de um grunge, eu gosto de vários estilos, né? Então, eu também gosto de dançar esses vários estilos. Então, eu resolvi abranger mais o que eu trabalho, dando essa conotação mais rock and roll. Né? Então, assim, você vê que os Stones e o blues, a gente tem o Robert Johnson também, que é considerado o pai do heavy metal, né? O bluseiro, ele é verdadeiro pai do heavy metal. E ele já era dark até o talo quando ele começou, né? A história dele é que ele fez, inclusive, pacto com o diabo. Tem toda uma história, né? Então, de bandas também, o The Doors. The Doors foi considerado a banda mais soturna dos anos 60, foi The Doors. Né? Então, tem muita coisa relacionada a isso. Mas o que de fato marcou, né, essa coisa do rock dark, do rock gótico? Teve umas bandas específicas. Uma das maiores influências foi Bauhaus. Né? Foi um Bauhaus, o Misfits, o Fields of Nephilim, não sei nem falar direito, porque é uma banda que eu nem quase escuto, na verdade. O Sister of Mercy também foi. Ramones, tá? Dentro da coisa mais de metal, a gente tem o Ramones, tem o Type O Negative e o próprio Black Sabbath. O Black Sabbath também dentro da linha do heavy metal foi considerado uma banda dark, soturna, né? Quem mais aqui? Tiamat, que eu já mostrei agora para vocês. Nos anos 80, eu tenho o Joy Division, The Cure eu odeio. É o tipo de banda que eu digo até, como é que você pode? Não gosto. A voz me irrita. The Smiths também não sou muito chegada. Descandência, Suzy Band também é uma grande representante aí dessa cena mais dark. Então, resumindo, assim, quando o rock é dark, o rock sempre é dark quando ele quer, ele tem essas linhas, né? Talvez eu teria que falar quando o rock não é dark, né? Um rock abile, um progressivo, né? E outra coisa que acontece também, dentro dessa coisa do rock and roll, às vezes você vê uma música que ela está ali com uma guitarra pesada, com baixo, soturno, mas às vezes não está com uma temática dark. Acontece. Então, também é muito importante, na hora que a gente vai dançar, a gente não só prestar atenção nessa coisa do pesado, do soturno, porque às vezes não está tendo a ver com a temática Dark Fusion. Né? A gente tem que procurar unir os dois, a letra, o que está falando, a sonoridade, o clima. Então, isso também é importante a gente parar para pensar e parar para prestar atenção. Então, assim, a gente tem, para trabalhar dentro dessa coisa do rock and roll, muita coisa. Quer ver as coisas que estão mais em voga agora?
Ó, Type Negative cantando Black Sabbath. Aí um e os dois tá perfeito. O que é mais baixo do que isso? E tem vários. Eu tenho assim, um arsenal que eu gosto dessa pegada. Deixa eu ver um negócio aqui. Uma coisa interessante, olha só. Peter Murphy, que era o vocalista do Bauhaus foi considerado uma das maiores influências da cena dark gótica com Bela Lugosi's Dead, né? É a música do Bauhaus. De novo, o rock aí na cena, para tu ver como ele está sempre presente, como ele faz parte, de fato, né? Só que o Peter Murphy também tem umas músicas bonitinhas, como essa daqui, ó. Aquilo que eu falo que a gente tem que prestar atenção na letra. Deixa eu lá vai aumentar para que a gravação tá baixa. Ele tá com a voz soturna, ele tem aquele clima, mas a música tá falando de amor. Eu acho que tem a ver, né? Porque eu gosto de trabalhar com dark, com várias formas dentro do dark filter, né? Mas às vezes não vai ser bem interpretado, mas eu gosto de trabalhar. Exatamente. Deixa eu ver alguma outra influência importante. Aí o que acontece? Bela Lugosi's Dead, do Bauhaus. Olha só. Isso é um cover também. Isso é rock and roll, gente. Então, quando alguém fala besteira, não, rock and roll e dark é diferente para dançar, mas não. Sim. Essa música é maravilhosa, né? Sem comentários. Deixa eu botar uma outra. The Doors. Considerada uma banda soturna dos anos 60. Rise on the Storm. Deixa eu adiantar aqui, ó. E milhões de outros no textinho que eu deixei com as Gilmaras. Ali eu dou vários exemplos de bandas, né? Para pesquisar. Então, gente, é praticamente isso. O rock and roll, ele se comunica... O que eu tenho a dizer é isso. O rock and roll, ele se comunica perfeitamente com o dark fusion na dança, né? E às vezes não se comunica. Por isso que eu também acabei até resolvendo não me chamar o meu estilo só de dark fusion, apesar de também trabalhar com ele, né? Justamente porque eu já dancei coisas que não tem nada a ver com dark. Então é por aí. O que eu tenho de fechamento é só agradecer, né? Vocês
estarem aqui me escutando e dispostos a ouvir eu estar aqui explanando sobre o rock dentro do Dark, né, que eu acho que é importante, né? Só o fato de vocês já estarem aqui mostra que a gente é aceito. Então, eu acho que é isso mesmo. Né? Precisando, quem não tiver aquele textinho, pode pedir para mim, ou então para a Gilmara, entre em contato, que eu já mandei o material para ela. Tá? Obrigado mais uma vez, Gilmara. Obrigada a todos vocês pela oportunidade de falar sobre o estilo que eu tanto amo.